nós tivéssemos aquele tabuleiro de jogo de dados, irmãos, conhece? Conhece? Então vamos dizer que ao centro estaria o trono de Deus. E hoje nós estaríamos vivendo o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo da Altíssima, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Glória a Deus, aleluia. Como o pastor Antônio disse, que já foi metade da minha ministração, já pude ir embora, mais que feliz na vida. Quando nós ministramos, para fora é fácil, irmãos, que a gente bate, vira as costas e o pastor do local que se vira com os problemas. Mas quando Deus nos dá uma palavra meia de correção para nós, e principalmente para mim, porque o primeiro a ser corrigido é quem ministra. Se hoje nós estivéssemos nesse tabuleiro de dado, não dado, que casa nós estaríamos? Que ela começa do 10 e termina na mosca, no 0. Onde nós nos encontraríamos? Porque nós muito falamos do esconderijo do Altíssimo, mas todas as vezes que nós desagradamos o nosso Deus, nós retrocedemos uma casa. Glória a Deus. E como que nós conseguiremos chegar ao centro do jogo, ou estar no centro da vontade do Senhor, para trocar a nossa cruz com uma coroa, como o hino encerra? Não é fácil não, meus irmãos. Sim ou não? Antes da criação do mundo, o nosso nome estava na palma da mão do Senhor? Estava ou não? Então ele sabia lá que nós estaríamos aqui hoje. Amém, meu Deus. Então ele já sabia para quem ele ia dar um povo para tomar conta, quem ele ia dar para auxiliar o pastor, quem ele ia dar para congregar as ovelhas e o joio que nasce junto e anda lado a lado. Então para ele, como o pastor disse, não existe nada que esteja encoberto aos seus olhos. Então tanto as coisas boas que nós fazemos quanto as coisas ruins, elas caminham lado a lado, dioturnamente. E nós escolhemos por que caminho nós permeamos. Muitas vezes avançamos, algumas vezes nos estagnamos e outras vezes nos escondemos. Se esconder, irmãos, não é errado. Muitas vezes precisamos de um esconderijo para que nós possamos tramar isso. Agradeço. Estratégias, planos. Os irmãos que têm comércio, que têm independência, não batem cartão, não são CLT, todo dia nós precisamos traçar metas, planos e projetos. Esse mês na minha loja foi fraquíssimo. A culpa foi minha? A culpa foi dos clientes que não foram? Não, irmãos. A culpa é da situação que o país vive, o mundo vive. Não há uma exclusividade nossa. A exclusividade nossa é nos levantarmos, sermos guerreiros e buscar o pão de cada dia. No deserto, o Senhor, Ele supriu, porque ali Ele tomou a responsabilidade para si de manter aquele povo. E mesmo assim o povo murmurou, o povo tramou, o povo fez imagens, adorou a outros deuses, comendo da comida dele, bebendo da água dele, dormindo na sombra dele. Meu Deus! E quantas vezes nós fazemos isso involuntariamente, sem prestar atenção? Aleluia! Quando Eli estava ali sentado na sombrinha, sendo servido, e tinha seus filhos administrando, e eles faziam o que queria, Eli fazia vista grossa e pagou um alto preço por essa traição contra Deus, porque ele era um representante de Deus na terra. Ele tinha autoridade dada, constituída por Deus, e nós não somos diferentes. Aleluia! Porque se o seu e o nosso nome estava escrito na palma dele, ele já sabia o chamado que ele tinha para cada um. Aleluia! Quando há 18 anos lá atrás
num culto no lar, o pastor passou por mim e perguntou assim: irmão Flávio, o senhor está disposto a pagar o preço? E eu muito besta. Comigo mesmo, eu estou disposto. Então, se o senhor renunciar à sua vida, o senhor se dedicar, o senhor será igual Pedro. Aonde a sombra passar, te curarás. O senhor quer isso? Aleluia. Falei, é tudo no meu nome, porque eu não tinha consciência nem ciência do que era servir a Deus. Eu via muito as pessoas se servirem, mas servir a Ele com excelência, com amor, com verdade no coração, é difícil, meus amados irmãos. Faz que nós precisamos nos renunciar de nós mesmos, abrir mão da nossa família muitas vezes, abrir mão das regalias, para viver uma vida de renúncia, para que amanhã nós possamos trocar a cruz pela coroa. Se hoje, verdadeiramente, em vez do pastor Flávio, fosse Jesus que perguntasse para vocês: quem está disposto a largar pai, mãe, casa, filho, dinheiro, por amor do meu nome e me seguir? Quem levantaria a mão? Quantas mãos estariam erguidas nessa noite? Eita glória! A vida do Evangelho é a renúncia, é o amor, é a humildade, é a temperança, é a compaixão. Quando nós não amamos a nós mesmos, como que a gente vai conseguir amar o próximo que está do lado? Como nós vamos viver em união? Como diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se muitas vezes passamos pelo irmão no corredor da igreja que tem 70 centímetros e nem olhar trocamos, às vezes nem a paz do Senhor damos. Como que vai ser naquele grande dia que a gente chegar perante ao nosso, na época, juiz? Hoje é advogado. O que nós vamos argumentar? Não, pai, eu não quis aquele povo porque eu não queria responsabilidade. E ele vai falar assim para mim, para nós e para aqueles que refutaram o chamado dele: eu não te perguntei se você queria, eu te escolhi, eu te dei, eu te chamei, e eu te dei. A partir do momento que nós levantamos a mão e confessamos, nós nos alistamos para o exército. E quando nós estamos no exército, nós não escolhemos a função, nós não escolhemos o batalhão, nós não escolhemos o serviço, nós simplesmente obedecemos ordens. Desse jeito, aleluia. E um soldado no quartel, ele tá ali de plantão de serviço 24 horas. Até nós que já servimos e fomos dispensados, a qualquer momento nós podemos ser convocados. E assim é o exército de Deus, nós temos que estar de plantão 24 horas. Eu só fiquei sabendo que eu ia ministrar a palavra 1h30 atrás. Podia dar desculpa, não, eu não me preparei, irmão, eu não tenho nada, irmãos. Aí você olha para você no espelho, e o que lhe adiantou 18 anos servindo a Jesus se você não tem uma palavra preparada? Ah, irmãos, eu não vou varrer a igreja porque é coisa das irmãs. É mentira. É um dever de todos nós e não é vergonha nenhuma. O irmãozinho passar a mão no bolo, limpar um banheiro, passar um pano no vidro, tirar um pó. Nós somos soldados de Cristo. Nós não escolhemos as batalhas, nós executamos. Semana passada o pastor nosso disse: a placa está na responsabilidade do pastor Flávio. Quem viu a placa lá fora? Amém. Aleluia, sabe? Glória a Deus. Mas para a honra e glória do Senhor, ela está lá. E falar nisso, vamos fazer uma oração para os irmãos que ajudaram para que aquela placa estivesse ali, que doou o ferro, que doou os parafusos, que doou o tempo para ela estar ali. Porque é uma doação, a nossa vida é uma doação constante para o Senhor. Cada um doa, cada um contribui, cada um faz com aquilo que pode.
Não poder fazer não é vergonha, irmãos, porque Deus não capacitou a todos. Ele escolheu, mas Ele não capacitou. Ele capacita cada um segundo a vontade dEle, para o propósito dEle, para a obra dEle. Nós simplesmente estamos aqui para executar a vontade dEle na terra. Pastor, como que eu sei? Se vira, eu aprendi sozinho. Joelho no chão, clamando por misericórdia. Glória a Deus. Pedindo para que Ele falasse assim: filho, eu quero que você faça isso. E eu tenho uma boa notícia para vocês: Ele nunca vai falhar. Ele deixa para ver a atitude de cada um de nós no nosso dia a dia. Se você está levantando disposto a cumprir a obrigação que Ele te deu. Quantos membros tem um corpo? Quem sabe? Quantas células tem um corpo? Quantas moléculas tem um corpo? E o corpo precisa de todas elas para executar a menor função. E assim somos nós, o corpo de Cristo. Nós precisamos um dos outros para que a obra do Senhor prospere, para que a obra do Senhor cresça. Amém, meu Deus. Não é única e exclusivamente dos dirigentes das igrejas, que cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de lidar, uns mais dóceis, outros mais grosseiros, uns mais educados, uns outros sem educação, mas isso é de cada região, é de cada pessoa individual. Deus nos escolheu Glória a Deus. pelo nosso caráter, pela nossa posição, pelas nossas escolhas, porque Ele já sabia até o que nós iríamos pensar em cada segundo da nossa vida. Oh, meu Deus. Aleluia. Sabe quanto na minha vida eu imaginei estar aqui no Parque Estrela d'Alva 9, no Ministério Adoce, ministrando a palavra? É nunca. Porque se tinha um lugar na terra que eu tinha aversão de vir, era essa tal de Brasília. Eu tinha nojo de vir fazer entrega aqui. E eu passava aqui, eu desconjurava, eu falei: nunca na vida que eu vim morar no infeliz de um lugar desse. E hoje eu dou a minha vida para não sair desse lugar. Porque não fui eu que vim. Foi o Pai que falou assim: sai e vai para onde eu te mandei, porque ali eu tenho um povo preparado para ti. Quem é esse povo? Eu não sei. Fechei meus olhos, pus minhas roupinhas numa sacolinha de plástico e rumo a Goiânia. Aí de Goiânia eu vim para cá, mas ouvindo a voz do Senhor, e nesses 5 anos que se completaram, igualmente o povo do deserto, eu não passei frio, eu não passei fome. Amém, meu Deus. Raras vezes eu adoeci, e todas as vezes que eu adoeci, eu orei, repreendi, expulsei. 2, 3 dias de novo eu estava bem. Nosso pastor está aqui, eu estou com ele ao lado dele 1 ano e 2 meses. Quando o senhor me viu reclamar de nós? Porque eu tenho um Deus, nós temos um Deus que zela, que cuida de cada um de nós. Amém. Teve dias Aleluia. que eu não comi o que eu gostaria, muitos, mas nenhum dia eu dormi com a minha barriguinha que está grande. A blusa já não quer nem fechar. Mas isso é a bênção do Senhor e um pouco de relaxo do homem. Então, meus amados, hoje, se nós fizéssemos uma analogia da nossa vida, em que aro do tabuleiro nós nos encontraríamos? Mais próximos do alvo ou mais distantes do alvo? O que eu preciso fazer para chegar mais perto do alvo? Atitude, determinação, força de vontade. Irmãos, nosso Deus, Ele não dá nada de migalha para nós. Então nós não podemos retribuir as migalhas para Ele. O que nós fizermos tem que ser feito com uma excelência. Graças a Deus. O que dermos a Ele, seja a oferta da viúva, as 2 moedinhas, Glória. tem que ser o nosso melhor. Há 17 anos eu trabalhava com esse serviço, eu sou serralheiro, entre outras coisas. Fazia 17 anos que eu não confeccionava uma placa dessa. E para a honra e glória do Senhor, ela saiu perfeita. Aleluia. Glória a Deus. E os irmãos perguntavam: como que isso vai sair? Eu falei: não sei, segue o líder que vai dar certo.
O vídeo está no grupo, quem quis ver está lá. E o general tomando conta, estica aqui, puxa lá, força. Porque o comandante do barco, ele pega o remo e mostra a direção. Ele não toma e ele faz, ele ensina os liderados a fazerem. À direita, dizia daquela pedra, esse não é o caminho, é por aqui, é por ali. E assim é Deus na nossa vida, não acontece nada de bom ou de ruim que Ele não nos oriente, que Ele não nos avise com antecipação, seja por sonho, seja pela boca de um profeta, seja por uma visão, seja por uma criança. E Deus não usa nada de fora do nosso círculo para nos abençoar. A uvinha, a viúva, ele mandou vir o azeite de fora ou ele multiplicou o que tinha em casa? A farinha, ele trouxe um pacote ou multiplicou o que estava ali? Na minha e na sua vida não vai ser diferente. Quando buscarmos a direção certa. Aquela mulher, o marido morreu, ela foi buscar quem? Um homem de Deus, porque ela sabia que ali ela tinha a direção, ali ela teria uma vitória, uma palavra para a vida dela. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A palavra ela não está nas ondas do rádio, ela não está na tela dos vídeos do TikTok, do Kawaii. A palavra está na Bíblia Sagrada. Quando nós nos prostramos, fechamos a porta do nosso quarto e falamos em segredo com o nosso Pai. Aleluia. João diz em 5, 1 João 5, que tudo aquilo que pedimos ao nosso Pai, segundo a vontade dele, Ele ouve e nos concede. É o que queremos ou é o que Ele quer para nós? Sabe por que é o que Ele quer? Porque Ele tem o melhor para mim, para você. Graças a Deus. Aleluia. Do mesmo jeito, quando eu vim para cá, eu me perguntava de dia e de noite, Senhor, o que eu estou fazendo nessa terra? Hoje eu tenho uma família que está reunida aqui, a minha família está aqui dentro. Graças Meu a pai, Deus. minha mãezinha adotiva está aqui, a minha família está aqui. Se hoje eu sumir, vou ter uns 2, 3 que perguntam por mim, mas 5 anos eu passei aqui sem ter ninguém, sem conhecer ninguém. Conversava com um ou com o outro aleatório. Deus me deu uma família, Deus me deu um teto, Deus me deu uma loja, Deus me deu amigos. Glória a Deus. Mas só Deus e o meu travesseiro sabe quantas lágrimas foram derramadas até o dia de hoje. Graças a E Deus. hoje as lágrimas que eu derramo são lágrimas de alegria, porque eu tenho algo para falar. Deus me deu, Deus permitiu que eu tivesse. E o que eu tenho de mais importante na minha vida hoje é a minha família em Cristo, os meus amigos. Pastor Jonas está com a garganta ruim. Eu sei onde ele estava 11h30 ontem, o que ele estava fazendo e quem estava com ele. E o pastor também sabe que pegou nós no fraco. A minha família, a qual eu amo hoje, a qual, sem hipocrisia nenhuma, eu estaria disposto a dar a minha vida por todos vocês, se preciso fosse. Porque eu morreria com amor, porque eu tenho certeza que eu estaria lá em cima esperando por cada um de vocês. Glória, glória. E quantos de nós estaria disposto a morrer pelo seu próximo? Quantos de nós estaríamos ou estamos dispostos a renunciar a nós mesmos para que o próximo prospere? Irmãos, o maior prazer de um líder, o maior prazer de quem tem responsabilidade de tomar conta de alguém é ver aquele alguém crescer, é ver aquele alguém prosperar, é ver aquele alguém ir bem. Como pastor, não tem coisa que alegra mais o coração ver um grupo dos jovens fortes, unidos, das irmãs. Os varões estão aprendendo, a gente vai junto também, se Deus quiser, eu também vou firmar o pé no grupo. Aleluia. É a nossa missão, os guerreiros. Aleluia. Neemias era guerreiro?
Mas ele assumiu uma missão voluntariamente. Glória a Deus. Aleluia. Ele foi pedir para quem podia ajudar. Ele foi pedir para quem não podia ajudar. Ou ele pediu ajuda para quem podia ajudar? Amém. Glória a Deus. Ele pediu para quem podia ou para quem não podia? Ele não pediu para ninguém. Ele foi orar e tocou o coração de Deus. Glória a E Deus. Deus tocou no coração do rei e perguntou para ele se ele estava triste e por quê. E ele não tinha nada a ver com aquela história, ele não precisava se preocupar com os muros de Jerusalém. Mas Deus pegou um de longe e trouxe para fazer o serviço que os de casa não quiseram fazer. Dentro de casa, lá, só tinha gente para atrapalhar. E na nossa vida, e no nosso congresso que está por vir, vão aparecer os Sambalates, os Tobias, o GC. Não se prepare, igreja, porque o nosso congresso vai ser uma vitória. E o inimigo não vai ficar contente. Aleluia. No sábado, né? No sábado que nós estávamos aqui, nós arrumamos o som, prendemos os fios, penduramos a faixa. Na hora de fechar com chave de ouro, uma das potências queimou. Você acha que o inimigo estava contente com o que nós estamos trabalhando para fazer o nosso congresso com esmero, com carinho, com amor, com dedicação? Lógico que não está, irmãos. E ele vai cutucar cada um de nós, no trabalho, na rua, em casa, no supermercado. Ele vai achar uma oportunidade de tentar tirar a gente do sério. Então, estejamos na torre da vigilância. Deus deixou os profetas para nos alentar. Deus deixou os homens de Deus, as mulheres de Deus, para nos orientarmos. Então, irmãos, vigiemos, para que o nosso congresso não seja atingido por coisas pequenas, que nos tire a paciência. Hoje eu não vou porque o fulano é o que o inimigo quer. Fulano pisou no seu pé, você tem dois, vem pulando no que está bom. Oh, glória. Cola no irmãozinho que está do seu lado, vem na sombra, vem na bota, vem arrastado. Mas venhamos adorar a Deus. Não deixe que nada tire a nossa comunhão com Deus. Porque cada dia, cada minuto, cada hora que nós perdemos de adorar a Deus, ela não volta. Nos é dado 24 horas por dia e ele não retrocede o relógio. Pelo contrário, o relógio dele está cada dia andando mais rápido. E nós não estamos nos apercebendo. Mês que vem já é dia do meu aniversário, tá? Só estou falando, não quero presente, não precisa de nada, só estou falando assim à toa. Mês 7, meus irmãos, começou ontem. Mês 7 faz um ano que eu tive a oportunidade de ministrar aqui, abrindo o congresso de vocês no ano passado, vocês lembram? Glória a Deus. Glória a Deus. Tremia mais do que vara verde, segurava até assim, vocês nem perceberam. Porque olha a responsabilidade de abrir um congresso, de estar ocupando o espaço que era do pastor presidente, a honra que nos é dada. E não é o homem que nos concede, é Deus. Deus prepara cada um de nós. Deus, Ele sabe mais do que nós, porque o sonho dele é maior, os planos dele são melhores, e os caminhos dele para mim, para você, para nós, são inimagináveis. São coisas que o coração não viu, o olho não imaginou, e ele ainda nem criou. Amém? Então, a igreja se coloca de pé, vamos fazer uma oração. Eu vou pegar o fone. Aleluia. Agradecendo a confiança, a oportunidade de estar fazendo parte dessa família, a oportunidade de poder trazer essa palavra. Sei que não é o que os irmãos gostariam, mas foi o que Deus deu para essa noite. Glória a Deus. Soberano, amado, querido Deus, Pai, abençoa poderosamente cada um, Pai querido, dos membros, Senhor, dos cooperadores, dos obreiros, Senhor, da liderança, Pai querido, da direção, Pai querido, da doce, Pai. Não só do Parque Novo, Senhor, mas de todas as congregações, Pai. Abençoa, Senhor, abre as janelas do céu nesta noite, Pai. Derrama a tua Shekinah, Senhor, sobre a casa, sobre a vida, Pai, de cada um que se encontra nessa noite, Pai. Prepara, Senhor, Deus, as portas, Senhor, para que esse congresso venha a ser de sucesso, Pai, de vitórias, de conquistas, Senhor. Que
cada coisa que foi planejada, Senhor, de cada coisa, meu Pai, que está sendo preparada para que o Senhor envie a providência, o Senhor abra as portas, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que vão cooperar, aqueles que vão participar, os que vão vir convidados por Ti, Senhor, meu Deus. Abençoa, Aleluia. guarda, livra e protege. Meu Deus, aleluia. Poderia se sentar, igreja? Meus irmãos, falta para o nosso país, para a nossa placa ficar perfeita, R$100 para comprar os refletores e os fios novos. Se alguém puder, sentir no coração, procura o pastor. É R$100 que falta. Eu gostaria muito de poder dar, mas esse mês eu já não tenho mais condição, porque eu já coloquei ali. Então, se algum dos irmãos sentir no coração para que ela fique perfeita, procure o pastor Anastácio, e assim eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. Aleluia. Amém. Deus que abençoe, pastor Flávio. Deus que abençoe a igreja. Vamos, igreja é o melhor lugar para o crente estar, né? Aleluia. O melhor lugar, chama-se igreja. Como já foi falado, nós estamos se aproximando